5 de novembro de 2013. São Paulo aposta na boa fase de Aloísio para surpreender o Nacional de Medellín e garantir uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. O lateral Alessandro confirma, se não renovar o contrato com o Corinthians, não joga por outra equipe e encerra a carreira esse ano. André Sanches fala do momento político do Corinthians e sobre a situação do presidente Mário Gobi no comando do timão. Cheio de moral com a torcida do Palmeiras, o volante Eguren quer título da Série B e vive a expectativa de classificar a seleção do Uruguai para a Copa do Mundo. Santos, recuperado de lesão, Thiago Ribeiro participa de evento e confirma que vai reforçar o Peixe no final de semana contra o Vasco no Maracanã. Continue com a gente, o Gazeta Esportiva volta já já. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians. O ex-presidente do Timão, André Sanches, participou agora há pouco de um evento sobre negócios do futebol. E falou muito, entre outras coisas, do momento político do Timão, da situação do presidente Mário Gobi e não poupou críticas à diretoria do São Paulo. Veja na reportagem de Luiz Henrique Guriá. O papel das novas arenas na transformação do futebol brasileiro. Era para ser um debate. Sem Rogério Dezembro para explicar a Arena Palestra, ficou para André Sanches, ex-presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, explicar custos, parceria, administração. É um caminho novo e ainda merece muita discussão. Vai no Pacaembu, com todo respeito ao Pacaembu, e o estádio Corinthians usou muitos anos e por décadas fazia xixi no banheiro químico. Então, realmente é uma coisa absurda. O grande desafio das arenas é conseguir ter eventos diariamente nas arenas, que a maioria são preparadas para isso. Tudo isso aí tem que inventar formas de a gente manter o torcedor o mais possível dentro do estádio e escalonado para não ter a invasão daqueles 10 minutos, enchendo a cara do lado do portão, do lado de fora, encostado no muro para a entrada, e não poder beber uma cerveja dentro do estádio, que são outras leis absurda que se põe nesse país, que diz que a violência é por causa de bebida. Punições para clubes pela violência das torcidas organizadas. Eu sou contra a punição no estado do clube. Eu acho que o clube tem que ser punido tecnicamente. Lei para o futebol só vale tecnicamente. Não adianta tomar o bem do presidente, vai prender o presidente, vai mandar mando de campo. Amigo, se tiver isso, tiver no regulamento, vai perder 3 pontos, 6 pontos, 12 pontos, 15 pontos, cai de divisão. É a única maneira de você entrar. Críticas ao São Paulo, que reduziu preços de ingressos para levantar o time no campeonato. O que o São Paulo fez por um momento difícil, eles devem saber os problemas dele, foi um mal para o futebol brasileiro como um todo. Pô. Isso é brincadeira. Agora não vai ter mais jogo lá no Morumbi até o final do ano. Você acha ruim, então? Eu acho péssimo. Não acha que... Eu acho que por um espetáculo, jogo de futebol a R$5, R$10... O que você acha? Mas é um direito de cada um. Claro, é. Nomes dos estádios, os name rates, ainda uma discussão para o lado corintiano. Eu acho que a grande imprensa brasileira, nessa parte, é ridícula. Porque põe lá Itaquerão, vou falar do Obrigado pelo elogio. Itaquerão, Fielzão, o raio que os parta aí, e não fala Arena Corinthians. Então, se ela não fala hoje Arena Corinthians, que é o Corinthians, você imagina se amanhã for Piripipaque. Mas vai falar muito menos. Os blogs aí, então, nem se fala, os blogueiros aí, pelo amor de Deus, né? Isso aí tinha que ter uma regulamentação para os blogs. Agora, é difícil. Então, o Corinthians está negociando, realmente tem dificuldade. Dá para pôr em contrato isso? Vocês querem pôr em contrato isso? Já está negociado que vai ser falado, mas até agora as poucas arenas que venderam, que no caso acho que foi Pernambuco e Fonte Nova, né? Eu ouço pouco, de vez em quando põe assim na televisão, quando eles não cortam, aparece lá Itaipava. Pá. Eu mesmo falei que Fonte Nova várias vezes e tinha falado Arena Itaipava. Está acostumado. Então, o que interessa para o patrocinador não é o que o torcedor fala. É o que a mídia vai escrever. É difícil separar a imagem de André Sanches do atual momento do Corinthians. Um presidente vencedor, claro, tudo que é ligado ao clube do Parque São Jorge tem sempre um direcionamento àquilo que ele pensa. Como, por exemplo, permanência do técnico Tite e ainda de Alexandre Pato no elenco corintiano. Não, o que eu entendo, eu acho que o presidente do Corinthians, o doutor Mário Gobi, você tem que perguntar para ele. Eu não tenho mais participação nenhuma no Corinthians nisso.
para esclarecer essa questão de participação ou não, é para saber se houve ou não participação sua na permanência do Tite. É sim ou não, porque já que você está aqui para esclarecer, surgiu essa notícia, é a primeira vez que eu estou te vendo para saber a verdade disso. Você fica lendo muito blog, mas eu não participei nem para ele ficar nem para ele sair. Eu não tenho mais gestão sobre isso. Isso é a diretoria do Corinthians, que tem que definir a diretoria do Corinthians. Como torcedor, eu estou triste pelo momento que o clube passa, mas quem decide agora são as diretorias do Corinthians, é o presidente Mário Gobi e seus diretores. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Andrés, como sempre, contundente, polêmico em algumas situações. Faz sentido algumas colocações, outras nem tanto. Até acho justo a solicitação de Arena Corinthians. Eu nem penso diferente. É Arena Corinthians, ponto final. É o novo estádio do Corinthians, é o estádio do clube. Eu tenho até utilizado realmente a Arena Corinthians, porque eu entendo ser o mais apropriado. Sobre a influência política dele no clube ser forte ainda ou não, é uma coisa que jamais ele vai admitir. É a mesma coisa do governo federal, do Lula e a Dilma. Quer dizer, o Lula teve um papel importantíssimo na eleição da presidente Dilma. O mesmo a gente pode fazer uma comparação com o Corinthians. O Andrés teve uma participação importantíssima para fazer o Mário Gobi presidente, porque era o candidato do Andrés. Mas a gestão é do Mário Gobi. Ele responde por aquilo que ele faz. E pelo que me consta, Chico, realmente ele é o maior defensor da permanência do Tite. E eu concordo com ele, o técnico deve ser mantido. Boa noite. Boa noite, meu querido Celso. Boa noite, minha querida Michele. Está linda de preto e branco. Obrigada, Chico. Maravilhosamente bem. Até me lembra uma camisa que durante algum tempo o Corinthians jogou. Mostrem a Michele, por favor, gente. O Corinthians jogou com uma camisa parecida com essa, na época do Vampeta e do Rincon. Chico. Né? Então, belíssimas lembranças. Que maravilha, né? Figurinista 10 para figurinista. Adriana. Se eu fosse gerente, superintendente, daria aumento. Aumento para ela. Claro. Camisas lindas, preto e branco. E começou com o Andrés. Agora, o que o Andrés tem que o Mário Gobi não tem? Ou melhor dizendo, o que o Mário Gobi não tem que o Andrés tem? E eu vou falar para vocês o que é. Okay. Carisma, primeiro. Liderança, segundo. E a boa administração, terceiro. O Mário Gobi, até agora como presidente do Corinthians, e ninguém, um cone, era a mesma coisa. A mesma coisa. O que mudou da Dilma do Lula para Dilma? Não mudou nada. Não mudou nada. Quem manda é o Lula. É a Dilma, não é. Quem manda é o Lula. Então, é que eu digo para vocês, quem tem o carisma, quem tem a autoridade, é o André Sanches. Se ele andar na rua agora, todo mundo vai perguntar para ele, Andrés, pô, vai lá e faz alguma coisa. Agora, se encontrar o Mário Gobi, ninguém vai falar nada com ele. Porque sabe que se ele quiser fazer alguma coisa, ele não vai conseguir. Porque tiraram um bam e puseram meia boca no lugar. Esse que é o problema de você querer manter um grupo no poder. É isso que eu sou contra. Eu sou contra esse tipo de coisa. Que, de repente, se tivesse o candidato da oposição, seria melhor. Sabe como é que é? Eu acho assim. Tem que haver mudança, mas a democracia é boa por isso. Que sai um grupo, entra outro. Agora, manteve o mesmo grupo, mas não manteve o mesmo líder. E aí, no caso, quem saiu perdendo foi o Corinthians. Porque o Mário Gobi não chega nem na unha do pé do André Sanches. Essa que é a grande verdade. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é, você acha que o André Sanches tem razão na crítica que fez aos valores dos ingressos de jogos do São Paulo? Sim ou não? Acesse e vote o resultado no final do programa de hoje. E aí, Celso? Cada um administra da maneira que bem entender. Se é melhor você ter 50 mil pessoas pagando menos do que ter 20 mil pessoas pagando mais, que assim seja. Cada um administra de acordo com o que pensa ser correto. Então, para mim, está errado o Andrés. O Andrés é a política dele, ingresso, e tem com ele. Ele aumentou muito o preço dos ingressos do Corinthians, a gestão dele, na Libertadores América. E o Corinthians tinha recorde de arrecadação. Quer dizer, tinha um espetáculo, ofereceu um espetáculo à altura daquilo que ele estava cobrando. Se o São Paulo achou por bem deixar o ingresso mais barato para ter mais gente, também está certo. Acho que cada um administra de acordo com as condições. Chicão. Olha, eu vou perguntar, eu vou substituir a sua pergunta por uma outra pergunta. Qual? Você compra
coisas nas lojas de marca ou vai no Xing Ling? Não precisa responder, não precisa responder. Nas lojas. Né? Então, é o tal negócio. O São Paulo, na atual situação, precisava ser um Xing Ling, porque senão ninguém ia ver jogo do São Paulo. E o São Paulo, na draga que estava, 13 jogos na segunda divisão, praticamente, com nenhuma perspectiva de saída da segunda divisão. Ele teve que baixar ingresso, porque senão a torcida não ia. A torcida do São Paulo não é igual ao do Corinthians, que vai de qualquer jeito, ganhando, perdendo. Não, ela precisa de ingresso barato para ir. Então tá aí. Rico é pão duro, pobre não, é diferente. UEFA Champions League, vamos à Europa ver como as equipes estão se preparando para os confrontos desta quarta-feira. O Chelsea e o Schalke 04 se enfrentam amanhã no Stamford Bridge. Os dois times estão empatados com 6 pontos no grupo E da Liga dos Campeões e a partida pode definir a liderança da chave. Para José Mourinho, o técnico dos Blues, os alemães não devem vir na defensiva pelo simples fato de jogarem fora de casa. No, not at all. Não e não. Primeiro de tudo, eles têm um retrospecto muito bom fora de casa, não só na Bundesliga, como em qualquer outra competição. O que significa que eles jogam tão confortavelmente fora da Alemanha como no estádio deles. E esse é um ponto claro, são as estatísticas. A outra situação é que eles são um time de grande força e preparo físico, o que não é o nosso caso. The other situation is that they are a very physical team, which is not. Eu não sei o que eles esperam dessa fase de grupos. Terminar em primeiro ou se vão apenas tentar o segundo lugar e passar de fase. Eu não sei e tenho que preparar o meu time para as duas situações. Não sei se eles vêm aqui para vencer ou para conseguir apenas um ponto. Or if they are going just to try to finish second and progress in the Champions League. E com os outros dois jogos, classificar para as partidas eliminatórias. Temos que nos preparar, porque sabemos mesmo que eles são uma equipe muito difícil. E a derrota que tivemos no primeiro jogo agora não significa nada. A point and be very defensive and try to qualify with that point plus the other two matches they have. So we have to be ready for both things. O grande desfalque dos ingleses para a partida de amanhã é o centroavante Fernando Torres, machucado. Outro clube inglês que entra em campo amanhã é o Arsenal. Os Gunners enfrentam fora de casa o Borussia Dortmund. E uma vitória pode deixar o time treinado por Arsène Wenger na primeira colocação do grupo F. Junto do Napoli, os ingleses e os alemães estão empatados com 6 pontos na chave e o duelo promete ser decisivo. Neste momento, a bola está rolando pela principal competição entre clubes do futebol europeu. O Paris Saint-Germain, do meia brasileiro Lucas, está em campo. Fora da última convocação de Luiz Felipe Scolari para a seleção brasileira, o jogador disse acreditar que estará no grupo que disputará a Copa do Mundo no ano que vem. Contratado pelo PSG em agosto do ano passado, o meia-atacante Lucas está confiante em fazer parte da seleção brasileira para a Copa do Mundo, mesmo sem ser titular no clube francês. Confio no meu trabalho, confio no meu treinador da seleção, Felipão, e o importante é eu estar atuando, né? Você não começa titular, é estar sempre entrando nos jogos, sempre ajudando a equipe, sempre jogando pelo menos um pouco, seja um tempo ou não. E aqui na Europa existe muito desse rodízio, né? Tem alguns jogos eu começo titular, alguns jogos não. E o mais importante é isso, eu estar no ritmo de jogo, né? Eu estar me sentindo bem fisicamente e eu estou me sentindo muito bem. O ex-jogador do São Paulo só marcou 2 gols pelo atual time e sofre cobranças por isso. Eu nunca fui um goleador, um cara que faz muitos gols. Eu gosto de acelerar o jogo, de pegar a bola, de dar um passe, de dar uma assistência, de ajudar numa marcação. E de vez em quando eu faço alguns gols. Mas o importante para mim é ajudar a equipe a vencer. Com passe, com drible, roubando alguma bola. Isso para mim eu já me sinto satisfeito. Bem adaptado a Paris, o jogador até arriscou um francês e afirmou: quer permanecer por um bom tempo por lá. Je me sens très bien à Paris. Je suis très heureux.
Eu estou muito feliz de poder jogar numa grande equipe, que é o Paris Saint-Germain, uma equipe que tem um projeto maravilhoso, um projeto muito grande de se tornar uma das grandes equipes do mundo. E para mim foi um grande sonho realizado, de jogar num grande clube da Europa. E eu quero crescer cada vez mais, eu quero aprender cada vez mais, é tudo muito novo para mim, tenho apenas 21 anos, quando eu me transferi eu tinha 20. E sei da minha capacidade, do meu potencial e estou aprendendo muito aqui com grandes jogadores. Então, para mim, isso é o que importa, né? Então, eu tenho um plano de carreira aqui no PSG, quero continuar por muito tempo aqui para crescer e ajudar cada vez mais o Paris. Que chato morar em Paris, né? De repente você vai lá, dá uma volta muito desagradável. Em Champs-Élysées, né, no Arco do Triunfo, enfim, 21 anos. Museu do Louvre. Passear pelo Rio Sena. Todo jogador que passou um tempo para a Europa voltou diferente para o Brasil. Ele já está diferente. Exatamente, porque você enriquece culturalmente, você conhece um mundo novo, é um outro tipo de organização. Então, o Lucas só tende a evoluir com essa passagem pelo Paris Saint-Germain. Falando em Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain está jogando neste momento, está empatando em 0-0 com o Anderlecht. É a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Só uma coisa, o Paulinho, o meu filho, né, um dos meus filhos, esteve lá na Europa agora, conheceu Paris e disse que não é à toa que fizeram aquele filme Ratatouille, porque, da Disney, porque tem de rato em Paris, é uma grandeza. Ave Maria. Aqui também não falta, hein? Não, aqui não falta, mas aliás, lá... nenhum lugar do mundo. É um absurdo, Nossa, né? eu nunca vi. Tem acho que 5 ou 6 ratos com uma pessoa lá. É um negócio absurdo. Talvez por causa dos esgotos, sei lá. Também não é tudo mil maravilhas, né? É bem legal, tal. Um povo inteligente, tal. Os maiores filósofos. São ratos franceses, Chico. Mas são ratos franceses. Todos eles falam francês. Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês. Com certeza, o Lucas está fora da lista do Felipão. Pode tirar o cavalinho da chuva. Já está fechado o grupo do Felipão. É esse aí que anda convocando, mais o Fred. 2 já tem praticamente garantido a titularidade. Um é o goleiro Júlio César e o outro é o Fred. Os 2 estão machucados, mas o Luiz Felipe Scolari já falou que os 2 estão com ele. E o resto, meu filho, o Lucas perdeu o bonde da história. Na minha opinião, perdeu. E não deve ser chamado pelo Felipão, não. Então ele vai ter que mostrar serviço. E, aliás, Lucas, se você o ano passado tinha 20 anos, lógico que esse ano você tem 21. E o ano que vem, com certeza, 22. Terá 22. E depois 23, depois 24, depois Deus 25. Quiser. E assim vai. Olha essa Michele se referindo à minha São Silvestre. Eu falo assim, pô, Celso, cada ano você aumenta uma São Silvestre. Agora me diga. Essa vale para as meninas fãs do KLB. O Bruno, integrante do grupo, Bruno, que é o nome do meu marido e do meu filho. Ele trocou por alguns minutos os palcos para entrar no octógono e participar pela segunda vez de um dos principais torneios de MMA no Brasil. Veja a reportagem de Adriano Dolphy. Vida, devolva minhas fantasias, meu sonho de viver a vida, devolva-me. Há 13 anos, os irmãos Kiko, Leandro e Bruno criaram o grupo KLB. Agora, acompanham o caçula, de 29 anos, tentando conciliar os palcos com o octógono. Isso mesmo, Bruno é lutador de MMA, para desespero da família. Pra gente foi bem triste, né? Porque a gente sabe como que funciona a luta. Nem sempre é o melhor que vence, às vezes quem acerta o primeiro golpe. Exige uma série de atenções. Apesar de não gostar da ideia, eu apoio, estou junto sempre porque deve é. Espero que essa febre passe, que ele continue os treinamentos sérios, mas que, enfim, que essa coisa do profissional fique um pouco de lado, que tirem da cabeça dele isso, porque a tensão é pesada. Um sonho realizado. E Diego, o treinador, garante que ele tem futuro no esporte. Você percebe pelo jeito de caminhar no octógono, pelo jeito de posicionar a guarda. Então ele é uma pessoa que, por treinar muitos anos boxe, já com Miguel de Oliveira, que é uma celebridade no boxe nacional. Então, assim, ele tem uma experiência. No Max Sport 133, a segunda luta na carreira, para tentar a segunda vitória. O adversário era Isaac de Brito, que tinha o mesmo cartel de Bruno. Eu não vi nada dele, não achei nada. Às vezes é bom, às vezes é ruim, porque você monta uma estratégia, a pessoa vem completamente diferente, aí você acaba se perdendo. Eu vou fazer uma estratégia lá dentro, fazer o que eu estou treinado, o que eu treinei, então vai ser lá dentro. E chega o grande momento.
Gente bonita para acompanhar a principal luta da noite no Clube Sírio. Após alguns segundos estudando o adversário, Bruno aplicou uma incrível sequência de golpes. Nocaute com apenas 50 segundos de luta. A comemoração foi com a família, deixando a impressão que o MMA veio para ficar na vida de Bruno e da família. Eu tenho uma velha discussão com meu filho Paulinho, que está quase pegando a faixa preta de Muay Thai. Nossa. Eu vivo falando para ele que quem luta boxe, está aqui hoje no nosso estúdio, Luiz Anunciato Neto, que me diga. Luta boxe, Luiz? Lutava. Era o arqueiro verde naquelas épocas antigas, né? Na verdade, do Ted Boy Marino e tudo mais. O cara que sabe boxe e sabe lutar boxe, não tem esporte e não tem luta melhor que essa para derrubar o adversário. Vê só a sequência que esse menino do KLB deu no adversário. É tudo boxe. Ele não usou o pé nenhuma vez. Dá para pôr aí? Olha que coisa maluca, bicho. Foram vários cruzados. O primeiro cruzado de esquerda pegou em cima. O cara não sabia o que fazer. Olha que coisa engraçada, ó. Aí ele já devia ter dado um chega para lá. Aí ele levou 1, 2, 3, 4, 5. Aí o cruzado de direita derrubou de uma vez e lá no chão acabou a luta. E isso é boxe. Isso é boxe. Não é vamos dizer assim, o Muay Thai, aliás, o MMA que a gente está acostumado a ver profissional. Isso é boxe. Então, o boxe, quem sabe lutar boxe, é difícil perder uma luta. Essa é a grande verdade, né? Vamos falar a verdade, né? É que a ponta do queixo é o ponto mais fraco do homem. Tem duas coisas que não pode tocar no homem, que o homem pia, né? Uma é a ponta do queixo, o cara desmaia. A outra é um chute, né, lá para baixo, para as partes de baixo. Aí, meu filho, aí não tem jeito. Os Países Baixos. O cara pia. E quando você pega no ponta do queixo, não tem como. E ele pegou direitinho, você viu? Esse cruzado de direita foi do lado, no queixo, né? Aí o cara já caiu desmaiado ali. E não tinha mais jeito, né? Só empurrou com os pés para não apanhar mais. Mas parabéns pro Bruno e que ele continue lutando assim. E legal boxe. Boxe brasileiro é forte, só que precisa de uma força. Há anos, né? Há anos precisa de uma força. Em 2014, completaremos 20 anos sem Ayrton Senna. Nesta segunda, a família do piloto e os ídolos Pelé e Oscar Schmidt participaram de uma homenagem a um dos maiores astros do esporte brasileiro em todos os tempos. Tarde de homenagem, 20 anos de saudade. O Mago da Chuva partiu. A história de Ayrton Senna fica cada vez mais rica, mais bonita de ser contada. Ayrton Senna, sempre. Nós vivemos essa história de muita emoção, né? Cada domingo que tinha corrida, porque a gente via ali não só um brasileiro vitorioso, né? Com campeonatos, corridas ganhas, mas a gente via ali alguém que tinha valores, atitudes, posturas. O Monsanto Oscar Schmidt lembra de uma conversa muito particular com Senna. Cara, a lembrança maior foi o dia que ele falou com Deus. Esse é a maior concentração que você pode ter. Quando você falou com Deus, você faz orações e pensa sempre, você está conversando com Ele. Mas no caso do Ayrton, eu posso dizer que era um momento de concentração extremo. O sobrinho Bruno conta Senna em casa, família. O Ayrton sempre fazia muitas brincadeiras assim com a família, sempre adorava fazer todo mundo participar e tudo mais, e faz realmente muita falta pra gente ter esse espírito brincalhão dele. Como explicar o dom, a lenda? Nós ganhamos o dom de Deus, seja qual for o ramo de negócio, qual for o esporte, nós ganhamos de Deus. Isso meu pai sempre me dizia. Ele teve o dom de ser um grande, excelente piloto, mas o que ele fez fora da profissão dele é o que é importante. A mensagem que ele passa, o exemplo que ele dá, porque você nunca ouviu falar nada
que desabonasse a vida dele, a carreira dele. Você não tem nada que possa falar de mal dele. Oscar conta, reconta. A parte de Deus aí eu discordo muito. Porque quanto mais eu treinei, mais eu fui filho de Deus. Eu fui produto de treinamento. Treinei demais, me orgulho disso. Pelé jogou futebol. Futebol, Romário fala que para que treinar, que ele joga pra cacete, só no futebol, porque no basquete é prazer, bola, estou aqui. Num dia de muita emoção, claro, falar com o sempre emocionado Oscar Schmidt. Oscar, estamos torcendo pela sua saúde, que eu queria que você dissesse como é que está. Tá bom, mas não para de torcer não, é só porque você me viu, você me falar isso aí. Não, aquela promessa que eu fiz para você, eu estou cumprindo, hein? Não, qual a promessa? Já esqueceu. Já esqueci, você que prometeu, qual que é? Não, depois te conto. Tá bom. Eu queria saber, Oscar, nesse dia de muita emoção, falar com o Oscar é falar de emoção. É sempre. Minha vida é um barril de emoções. Essa homenagem para o Senna. Linda, merecida. Ayrton Senna e o Pelé são os maiores astros que o Brasil já teve. E estar perto do Pelé aqui, maravilhoso. Estar perto do Bruno, representando o Ayrton também, maravilhoso. Bruno, 20 anos sem Ayrton, mas a sensação que a gente tem é que ele está muito perto da gente, muito do lado da gente. É interessante isso, não? Acho que primeiro não dá para nem perceber que fazem 20 anos é tanto tempo, mas parece que foi ontem, né, que o Ayrton estava com a gente. Mas ao mesmo tempo ele está com a gente aqui, ele está no legado que ele deixou para todos os brasileiros, né, tudo que os brasileiros lembram dele, das boas memórias e também do trabalho do Instituto, que atinge mais de 15 milhões de crianças desde o começo da história do Instituto, e esse é o grande legado do Ayrton. O Ayrton quis dar oportunidade para as pessoas e, se Deus quiser, o Brasil vai mudar com o trabalho que está sendo feito no Instituto para ajudar a criançada a ter educação e oportunidade na vida. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem. Você pode dar um alô para a nossa equipe pelo Twitter, @Gazesportiva, no Facebook, a página é facebook.com/gesportivanet. Quero mandar um beijo para o seu Mário e para a dona Luzia, que são vizinhos da dona Graça, babá do João Paulo. Um beijo. Fala, Celso. Queria também mandar um abraço para o nosso querido Luca, corintiano, está se recuperando, Tá bem? Tá bem, tá ficando bem e logo vai estar no Pacaembu torcendo pelo Coringão, time dele do coração. Boa, grande Luca. Abraço, Luca, e força aí, estamos torcendo por você. E por falar em corintiano, eu quero mandar um abraço para outro grande corintiano também, que conheci hoje pessoalmente, é uma pessoa muito legal, que é o Roberto Siqueira. Grande beijo para você, Roberto. E Célio Chacrinha, nós recebemos um e-mail também. Beijo para você. Você já votou para escolher os vencedores da 10ª edição do Troféu Mesa Redonda, Chico Lang? Já votou? Já votei, mas a minha votação é secreta, não vou revelar. Muito bem. Bom, você que está em casa, não perca tempo, vote também, acesse troféumesaredonda.com.br. Vote porque a Baltec e a Luxcolor, essas empresas maravilhosas, estão com a gente no Troféu Mesa Redonda desse ano, fazendo uma festa maravilhosa para você aí de casa. 10ª edição do Troféu Mesa Redonda, Luxcolor e Baltec. A derrota para o líder e a perda do posto de melhor paulista do Brasileirão já ficou para trás na cabeça dos santistas. No próximo final de semana, o Peixe enfrenta o ameaçado Vasco e pode ter o retorno de uma peça importante no ataque. No último final de semana, o Santos perdeu o posto de melhor paulista do Campeonato Brasileiro. Tudo por causa da derrota no final de semana para o líder Cruzeiro. Os santistas provaram um pouco do veneno do virtual campeão de 2013, mas ainda não desistiram de uma eventual vaga na Libertadores. Matematicamente é possível, futebol pode acontecer de tudo, né? Se a gente voltar no tempo e pegar o exemplo do Fluminense, aquele ano que se livrou do rebaixamento, que todo mundo dava como rebaixado, né? E tudo improvável que podia acontecer, aconteceu, né? Futebol não dá para prever, então enquanto tiver chances matemáticas de chegar lá em cima, a gente tem que acreditar e confiar, né? E nesse momento de expectativa, a presença do atacante Thiago Ribeiro é muito bem-vinda, já que nos últimos 2 jogos ele ficou de fora graças a um edema na coxa esquerda. E pode voltar já neste final de semana contra o Vasco. Eu vou fazer um outro exame, né, durante a semana, para ver se a lesão já cicatrizou, né? Se o exame apontar que está tudo ok, que a lesão foi cicatrizada, eu tranquilamente vou ficar à disposição do treinador, né? Tudo depende desse exame, mas estou me sentindo muito melhor, não sinto mais dor.
acredito que tenho boas chances de poder jogar domingo. Adversário que está na zona de rebaixamento, o que torna o compromisso muito mais duro e complicado. Se torna um jogo muito difícil, muito complicado, porque às vezes você está brigando em cima e sofre uma derrota, é até tranquilo. Mas quando você está na condição que eles estão, que a gente também passou pela zona de rebaixamento nesse campeonato, é muito difícil. Então você tem que juntar força extra, atenção extra, você acaba se doando muito mais, ainda mais diante da sua torcida. O Vasco está jogando a permanência, né? E a gente tem que ser inteligente, porque jogo difícil vai ser mesmo, fora de casa, pressão do Maracanã, né, que com certeza a torcida vai comparecer para tentar ajudar o time nesse momento difícil. E aí a gente tem que ser inteligente para tirar proveito, né, porque talvez toda essa vontade do Vasco em vencer o jogo pode ser uma arma a nosso favor, né? Para esse jogo, o atacante Everton Costa fica de fora por ter recebido o 3º cartão amarelo. Então, hora de Neilton entrar e mostrar serviço, já que ultimamente ele não vem sendo aproveitado por causa de problemas extracampo. O grande problema do Santos para a próxima temporada é o planejamento, tanto que o atacante Neilton ainda não sabe se fica ou não para o ano que vem. Quero ficar, estamos negociando e se Deus quiser vai dar tudo certo aí. Falta pouco para ficar ou não? Você acha que ainda tem muita coisa para acontecer ainda para o contrato ser renovado? Não, estão negociando lá, eu estou procurando só focar, né, voltar na equipe aí e deixar para que o meu representante negocie lá. Legal. O Palmeiras só entra em campo no final de semana, mas jogadores e torcedores estarão ligados no jogo desta noite entre Chapecoense e América de Natal. Caso o time catarinense perca, o Verdão pode garantir o título da Série B já no sábado diante da torcida. Um dos jogadores que está com mais moral com a exigente torcida palmeirense não estará em campo no final de semana, mas conversou com jornalistas nesta terça. E o Alexandre Silvestre acompanhou a coletiva do uruguaio Eguren. O volante uruguaio Eguren, aos pouquinhos, vem conquistando a simpatia dos torcedores do Palmeiras através da linguagem do futebol. Eu não tenho um talento assim grande, mas eu sempre vou jogar com coração, entende? Vou deixar tudo. Joga com alma e aprimora a comunicação. O portunhol do gringo está melhorando. Meu ego não é jogar, meu ego é que o clube, a equipe, todos nós conquistássemos o que nós quisemos, que é o título ou o ascenso. Mas a dificuldade do uruguaio com a língua portuguesa é parecida com a de milhões de brasileiros. O mais difícil para mim é conjugar os verbos e não errar. Sobre a seleção do país dele, Eguren se expressa com sinceridade. De novo, repescagem para ir à Copa. E a Jordânia dessa vez pela frente. Então, o que faltou à Celeste Olímpica nas eliminatórias, Eguren? Fala devagarinho que a gente compreende. Regularidade. A verdade, a eliminatória sul-americana é mais difícil que tem. É muito tempo, tem muita viagem, tem muita coisa e se você perde 2 jogos, 3 jogos como aconteceu com nós, aí já fica muito mais difícil. Não sei se é nossa história que sempre tem que sofrer para chegar às Copas, mas eu acho muito cansativo, na verdade. O que seria mais complicado para o Eguren? Conjugar um verbo no futuro do pretérito ou prever um novo maracanaço? Uruguai e Brasil sempre tem isso de lembrar Maracanã, mas às vezes é difícil também jogar com essa mochila nas costas para as 2 seleções. Ele procura as palavras certas, enriquece, aumenta o próprio vocabulário. O português vai ficando mais natural para Eguren, que no entanto se recusa a falar no idioma que for sobre a permanência do técnico Gilson Kleina. Eu nunca falo de treinador e eu sempre falo que depende de mim. O que não depende de mim não posso falar porque não é a minha responsabilidade. Em português ou em castelhano, nem adianta insistir. Realmente não depende de mim, não depende de jogadores, não depende só depende da diretoria. Bom, o Eguren tem aí participação na seleção uruguaia. O jogador uruguaio ele é sempre caracterizado pela garra, pela vontade,
e nisso o Palmeiras está muito bem servido. Falando nisso, o Mendieta também já voltou a correr, claro que só é uma opção para 2014, mas já voltou a correr, isso é uma boa notícia para o torcedor do Palmeiras. Em relação a título, como bem lembrou a Michele, Chapecoense, se tropeçar hoje e o Palmeiras ganhar do Joinville no sábado, comemora o título. Repito, não é um título do qual alguém se orgulhe, mas tem que comemorar. Afinal de contas, é uma conquista que pode marcar uma nova etapa do Palmeiras. É só olhar para o rival Corinthians. Caiu, se reergueu, foi campeão de Copa do Brasil, foi campeão brasileiro, ganhou a Libertadores e ganhou o Mundial de Clubes da FIFA. Por que o Palmeiras não pode seguir o mesmo caminho? Acho que esse rebaixamento serviu de lição. Bom, Celso Cardoso, o Palmeiras tem que primeiro se unir politicamente, né? Porque não está unido politicamente. Precisa se entender com os futuros construtores lá, ou os atuais construtores da Arena Palestra, né? Que também está difícil esse acordo. Quer dizer, o Palmeiras é um poço de problemas. Se você parar um pouco para pensar, o problema do Palmeiras não é só o futebol. Voltar para a primeira divisão, tudo bem, vai voltar, dificilmente vai cair de novo. Mas montar um grande time é complicado. Todo mundo se apressou em desmentir que o Hulk vai para o Palmeiras o ano que vem. Já negaram isso aí, não tem como. O Hulk é aquele salário top, né, que o Palmeiras não tem como pagar. Enfim, os problemas financeiros do Palmeiras vão continuar. Então, eu acho que vai ser um ano complicado. Agora, ele segura e é bom jogador e devia ser mantido. As chances são pequenas, mas o Corinthians ainda pode conseguir uma vaga na próxima Libertadores da América. E é nessa matemática que o grupo se apoia para chegar à competição mais importante do continente em 2014. Felipe Sboril acompanhou a terça-feira no Timão. O planejamento para 2014 ainda está meio confuso, nebuloso. Muitas dúvidas pairam no ar. Por exemplo, Tite fica ou sai? Ninguém sabe, mas por aqui o pessoal quer que ele permaneça. Diferentemente das dúvidas para a próxima temporada está o pensamento do lateral Alessandro. O cara é decidido, tanto que jurou amor incondicional ao Corinthians. Se não renovar o vínculo profissional, o futuro já está traçado. O que também está muito certo é que mais uma vitória no Brasileirão mantém vivo o sonho da Libertadores para o ano que vem. Uma derrota domingo contra o Fluminense distancia mais o alvinegro deste sonho. Já que há possibilidade, o jeito é acreditar. Eu tenho ainda 18 pontos a ser disputados, cara. Então eu ainda, se você quiser que eu volte daqui a, sei lá, quando a gente já não tiver mais possibilidades e sonhos nenhum para chegar na Libertadores, eu faço questão de te responder, mas eu sou corintiano, eu acredito muito nesses 18 pontos, por pior que seja o retrospecto nessas últimas rodadas. E essa explicação toda pela má fase tem um motivo em especial, o alto número de empates. Só nessa temporada foram 29, 15 no Campeonato Brasileiro. Por isso que o Corinthians está em 12º lugar na tabela. Provavelmente tenha sido o ano onde a gente mais empatou. E o resultado disso tudo é a nossa posição na tabela, né? Uma equipe tão qualificada, com tantos valores individuais, tá na 12ª colocação. Então, você começa a pegar os números que você fez agora no celular e você começa a ver o porquê que a gente está tão mal colocado, né? Porque, infelizmente, não conseguimos as vitórias necessárias para que a gente pudesse subir, né? Em meio ao momento delicado que vive o Timão, tanto dentro como fora de campo, o gerente de futebol Edu Gaspar falou do técnico Tite, rebateu as críticas feitas ao atacante Alexandre Pato e também falou sobre a situação de Mário Gobi na presidência do Timão. É com você, Luiz Henrique Guriá. Edu, você acompanhou hoje, o Jornal Lance estampou que o presidente Mário Gobi está sozinho nesse episódio permanência do técnico Tite. Você é um dos 4 responsáveis por essa decisão. Mário Gobi, depois tem o Roberto Andrade, você e o Duílio Monteiro Alves. O Mário Gobi está sozinho nessa decisão? Ou sozinho no sentido de ser a última palavra dele? Que pena escutar isso de um jornal tão importante do nosso cenário aqui do futebol, né? É uma informação dura, né? Uma informação perigosa, porque a pessoa não sabe o que acontece internamente, né? Não conhece nós internamente, não conhece a relação que eu tenho com o Tite, que o Roberto tem com o Tite, que o Duílio tem com o Tite, que o Mário tem com o Tite.
né? E agora eu tenho que estar aqui respondendo uma coisa que foi colocada na mídia até que um pouco irresponsável, porém temos que entender o trabalho de cada um. Ele deve ter as fontes dele, não sei se a fonte dele está sendo tão fiel a ele ou não. Eu tenho 3 superiores aí, eles sempre dizem que nós tomamos todas as decisões em conjunto, né? Independente da decisão ou não, tomamos junto. Então, dizer que o presidente Mário Gobi está sozinho não é uma verdade. Depois de conversarmos com o Edu Gaspar, o outro lado da notícia, o Rodrigo Vessone, que é o setorista do jornal Lance, no Esporte Clube Corinthians Paulista. A matéria não é sua, mas é matéria de capa do seu jornal. Dizer o que a respeito desse presidente Mário Gobi está sozinho? A matéria não é minha, mas é do nosso veículo. A matéria diz que Mário Gobi está querendo a renovação do contrato com o Tite, só que Roberto, Duílio, com base aí no que o Andrés pensa, e eles seguem muito o que o Andrés pensa, e o Edu, que na verdade não tem uma voz tão ativa ali, não tem um peso muito grande na votação ali entre a diretoria, pretendem aí uma troca de treinador. O Edu, o peso dele é um pouco menor, nesse caso teria que ser o Roberto e o Duílio, eles ouvem muito o Andrés não é a favor. E o Gobi aí fica nessa sozinho, numa situação que ele quer renovar o contrato com o Tite, quer finalizar até fevereiro de 15 a sua administração com o Tite no comando. A gente tem notícias, tem fontes, tem informações, a gente checa não só com uma pessoa, mas com mais pessoas, gente muito ligada a eles também, e aí reitera tudo que a gente disse. Bom, meus amigos, eu não tenho por que duvidar do jornal Lance, não tenho. Mesmo porque a explicação que o Edu deu aí não convenceu ninguém. Não é verdade? Então, vejam que cenário engraçado e curioso que aconteceu com o Corinthians. Se o Mário Gobi tivesse dado todo esse apoio que ele está dando agora, nessas 8 últimas rodadas, há 8 rodadas atrás, o Corinthians hoje poderia estar disputando o campeonato com o Cruzeiro. Mas só que ele não deu aquele apoio que ele deveria dar há 8 rodadas atrás, quando virou o primeiro para o segundo turno. Aí que ele tinha que dar apoio para o Tite. Aí que ele tinha que renovar o contrato com o Tite. E para mostrar para o jogador que quem mandava lá era o Tite. Não, ele ficou com aquele negócio, vai, não vai, e surgiu a ideia que o Mano Menezes iria voltar para o Corinthians. E aí foi aquele tumulto. Hoje está o contrário, pela reportagem do Lance. Ele quer que fique o Tite e a equipe toda dele não quer. Então, quer dizer, o Corinthians, é que eu disse, o Corinthians depois que o André Sanches saiu, virou um saco de gato. Virou um saco de gato. Ninguém sabe quem está falando a verdade. Essa que é a triste realidade da situação. Eu espero que chegue a um consenso e tudo se resolva, porque o Corinthians está disputando para não cair, gente. Já acabou o negócio de Libertadores. Para de iludir o povo, não tem isso aí. Não vai chegar na Libertadores. Não vai chegar, não tem como chegar mais. Acabou. Então pode ganhar do Fluminense, vai se afastar mais do rebaixamento. Chico, só isso. Tenho 2 maneiras de avaliar isso. A gente tem elogiado muito o Corinthians em termos de administração, em termos de gestão. Mas, por exemplo, vou fazer uma comparação. Fiz uma comparação enquanto falava do Palmeiras em relação ao Corinthians. Agora eu vou usar o Palmeiras como exemplo. Desde que mudou a gestão do Palmeiras, acabou essa história de vazar informação. Para nós, jornalistas, obviamente é bom quando alguém abre alguma coisa. Olha, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, eu concordo, o outro não concorda. É notícia. Mas para o clube não é bom. Quer dizer, então, alguém deixou vazar que quer o Tite ou que não quer o Tite. E isso revela que o Corinthians também, em termos de administração, já não é mais o mesmo. Isso é uma coisa para ser tratada internamente e faz parte do exercício democrático. Se existem 4 pessoas na direção do clube, existe uma outra que não faz parte da gestão, mas que também tem uma influência, é natural que se discuta isso internamente. Mas deixar vazar essa informação é um pecado que mostra que o clube já não tem mais a mesma qualidade administrativa do passado. Hora de falar do São Paulo, que já está na Colômbia para enfrentar o Nacional de Medellín, no jogo que vai decidir uma vaga para a semifinal da Copa Sul-Americana. O boi bandido Aloysio falou do bom momento no tricolor e também da expectativa para mais essa decisão. Confira. Acho que esse reconhecimento do torcedor explica a boa fase que vocês estão vivendo, né? Especialmente você, né? Verdade, eu gosto bastante, né? O carinho do torcedor é sempre importante. Isso demonstra que a gente está fazendo um bom trabalho, né? E o torcedor está gostando. Fico bem feliz. E acho que para vocês também é diferente agora viajar com a vantagem do resultado, né? Podendo pelo menos empatar a partida. A gente não pode ir com esse pensamento, né? A gente tem que ir com o pensamento de tentar ganhar o jogo. Se a gente for para empatar, é até perigoso. Então a gente tem que ir focado
como eu falei, com bastante humildade, do mesmo jeito que a gente sempre, como a gente vem jogando nesses últimos jogos, tanto dentro e fora de casa, que a gente precisa da classificação. Para vocês lá no ataque, faz muita diferença essa mudança tática no meio campo, sem o Ganso, com o Jadson? Olha, são dois grandes jogadores. Eu particularmente gosto dos dois, né? Mas quem manda é o Muricy, ele escolhe o jogador, mas eu acho que são características diferentes, mas são grandes jogadores. Para nós vai ser a mesma coisa praticamente. Vai pegar um pouco mais leve na comemoração, na hora da voadora com os companheiros? Tem que ir, né? Isso aí já... Os meninos daqui a pouco estão reclamando, né? Então a gente vai ter que ir um pouquinho mais devagar, mas vamos continuar, as coisas estão dando certo, a gente está fazendo gol, os companheiros também, então a comemoração é um negócio legal, um negócio sadio, então não tem por que parar. No último gol teve algum problema? Você você exagerou, foi sem querer? Sem querer não foi, né? Eu fui para fazer aquilo, só que passou um pouquinho, né? Eu achei que não ia ficar marcas nas costas dele, pior que ficou, mas foram poucos, mas como é uma pessoa que eu gosto muito, Douglas é um cara que se doa o tempo todo, briga por nós, briga por ele, briga pelos torcedores dentro de campo, está sempre ajudando, então ele é meu parceiro e está tudo em casa. Do São Paulo, do São Paulo, do São Paulo. Curiosamente, o Aloysio é o jogador que tem se destacado nesse time do São Paulo. Não só pelos gols, mas pela garra que tem marcado essa recuperação do time. Em contrapartida, outros atacantes consagrados, o Luiz Fabiano, o próprio Osvaldo, que chegou à seleção brasileira, não tiveram uma boa temporada. Então, essa recuperação do São Paulo, Chico, se deve a vários fatores. A competência do Muricy, a cabeça ao embalo dos bons resultados, mas principalmente pelos gols do Aloysio. Ele está numa fase realmente a melhor de todas desde que ele chegou ao São Paulo. E por que está acontecendo isso com o Aloysio? Porque o Muricy armou um esquema com o Denilson e com o Michael que libera o Ganso. E se reparar, os passes para os gols do Aloysio não nascem diretamente do pé do Ganso, às vezes nascem, mas o Ganso abre para os laterais cruzarem. Então, quer dizer, o Muricy Ramalho acertou o meio-campo de São Paulo, coisa que o Ney Franco não tinha feito e coisa que muito menos o Paulo Autuori. Então, ele acertou o meio-campo, acertou o cérebro, né, do time, que é o meio-campo, acabou o jogo. Deixa o Aloysio na cara do gol e o Aloysio, com toda a categoria que Deus lhe deu, caixa. Resultado final da enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Você acha que André Sanches tem razão nas críticas aí que ele fez aos valores dos ingressos dos jogos do São Paulo? Não, 66% dos votos. Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Tchau. Nos vemos daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já. É o futebol Xing Ling.